Chegando para o segundo bloco do nosso Esporte Mais, vamos estar destacando o Campeonato Estadual. Mas antes a gente começa com a Libertadores da América. Antes de falar das finais do estadual, a gente começa falando sobre o Santos. Nós temos aí imagens, alguns lances do empate fora de casa da equipe santista com o Santa Fé da Colômbia. O Santos enfrentou a equipe colombiana de igual para igual, poderia até ter ganho a partida, teve oportunidades, né? Assim como também o Santa Fé criou algumas chances que levaram perigo à meta santista. Mas menos mal para o Santos, porque o empate fora de casa deixa a equipe da Baixada de São Paulo com 5 pontos ganhos, liderando o seu grupo. O Santos tem uma vitória em casa e 2 empates fora de casa. Lembrando que no segundo turno, né, nos jogos de volta, o Santos terá 2 jogos na Vila Belmiro. Foi um resultado expressivo, foi um resultado que poderia ter sido melhor, porque, como eu disse, teve chances para isso, mas não foi um resultado ruim. Agora, a nota curiosa nesse jogo é que foi ser feita uma homenagem a um jogador antigo do Santos que havia falecido, e a direção do estádio informou errado para o locutor, e foi feita uma homenagem, rapaz, de 1 minuto de silêncio para o Ricardo Oliveira. Sorte que o Ricardo Oliveira nem prestou atenção no locutor do estádio, porque isso é muito esquisito ser ali na beira do campo, pronto para começar o jogo, e alguém dizendo que estão fazendo uma homenagem póstuma para você. Mas está aí o Santos, que segue bem no seu grupo. Vamos falar agora do grupo 6, onde o Galo perdeu para o Libertad do Paraguai. Também temos lances dessa partida. O Galo perdeu por 1-0 lá no Paraguai, 1-0 que impediu ao time mineiro assumir a liderança isolada do grupo. O Galo está com 4 pontos ganhos, empatado com o próprio Libertad e com o Godoy Cruz da Argentina, sendo que o Godoy Cruz poderia assumir a liderança isolada, porque ainda ia jogar na rodada contra o time do Sports Boy, que é um dos mais fracos, o Sports Boy da Bolívia, aquele mesmo que foi goleado pelo Atlético Mineiro no jogo realizado no Horto, aquele jogo em que o Fred marcou 4 gols. Nota ruim também nessa partida do Atlético Mineiro foi que o Fred saiu sentindo dores na virilha, e é dúvida para a decisão aí, para a partida decisiva da semifinal do Campeonato Mineiro contra o RT. Agora a gente vê pelas imagens, o campo no Paraguai estava muito pesado, tinha chovido muito, e isso acabou prejudicando principalmente o jogador mais veterano, como é o caso do artilheiro atleticano. Agora nós já estamos vendo imagens do empate da Chapecoense com o Nacional do Uruguai. A Chape saiu na frente, gol de pênalti, cobrado pelo Reinaldo, lateral que vem aí sendo realmente peça importante da Chape nessa nova fase aí de reconstrução do clube. Mas, infelizmente, a Chape acabou sofrendo gol de empate. Isso complicou a vida da equipe catarinense, porque a Chape foi para 4 pontos ganhos, empatada aí com o próprio Nacional, mas a Chape vai ter 2 jogos no segundo turno, ao contrário do Santos, que faz 2 jogos em casa, na Vila Belmiro, na partida na fase de volta. Já com a Chapecoense é o contrário, vai fazer 2 jogos fora de casa. E isso deve complicar aí a vida da equipe catarinense, mas a gente torce para que a Chape consiga recuperar o prejuízo desses pontos perdidos em casa, jogando fora. Bom, vamos falar agora do futebol do estado do Rio de Janeiro, lembrando, né, que Botafogo e Grêmio ainda iriam jogar após a gravação desse nosso programa, e outras equipes só na outra semana, né? O Flamengo não jogou pela Libertadores desta semana, assim como também a equipe do Palmeiras. Falando agora do futebol estadual, eu falava no programa anterior, com a participação aqui do Pedro Paes, sobre o Teresópolis Futebol Clube, que vai disputar a Série C, uma espécie de 4ª divisão do futebol do Rio de Janeiro. Acontece que está previsto para os próximos dias, dia 26 de abril, melhor dizendo, na Federação de Futebol do Rio de Janeiro, o primeiro arbitral que pretende definir quais serão os clubes que realmente estarão disputando esta Série C, que inclusive tem alguns times conhecidos, né, times de tradição, mas que entraram num processo
de decadência nos últimos anos e que tentam dar a volta por cima, como o Campo Grande, do Rio de Janeiro, e o Itaperuna, lá do Noroeste Fluminense. Vamos falar agora das decisões do campeonato estadual. A bola vai rolar pelas semifinais e nós teremos aí no sábado o primeiro confronto entre Fluminense e Vasco. A gente vai ter aí algumas imagens das duas equipes para ilustrar aqui o nosso comentário sobre essa partida decisiva, sábado, 19 horas, no Maracanã. Eu entendo, né, que o Vasco leva uma certa vantagem com relação ao Fluminense para essa partida. A primeira delas, o fato do Vasco não ter atuado durante a semana. O Vasco foi campeão da Taça Rio, teve a semana para se dedicar, e no início da semana ainda naquela ressaca da comemoração, e depois já começando os treinamentos visando a semifinal. Por outro lado, o Fluminense teve um jogo desgastante, um jogo pesado contra o Goiás, porque embora o Fluminense tenha vencido por 3-0 e tenha sido superior durante toda a partida, o fato de ter virado 0-0 gerou uma tensão no time tricolor. Até sair o primeiro gol, a torcida estava preocupada, principalmente por ter desperdiçado um pênalti no primeiro tempo através do Sornosa. Então, para esse jogo, e é jogo único, né, não tem as finais, a decisão será em 2 jogos, mas a semifinal em um jogo só. E aí eu vejo um equilíbrio, porque acho que o Fluminense hoje é mais time que o Vasco. O Fluminense está mais arrumado, embora o Vasco esteja aí se organizando. Mas eu acho que o Fluminense tem jogadores individualmente no momento melhor, é um time mais jovem, né, que tem também, apesar de ter tido uma maratona maior do que a do Vasco, mas tem maior capacidade de recuperação física. O Vasco é um time muito experiente e com isso alguns jogadores que já sentem mais essa parte física. Entendo o Fluminense hoje melhor do que o Vasco, mas é clássico, é semifinal e o Vasco teve uma semana para pensar só nesse jogo. Então com isso as ações ficam equilibradas. A motivação do Vasco também é diferente. Ao Vasco, o título que interessa agora é o estadual. O Fluminense divide as atenções entre o estadual e a Copa do Brasil. O Vasco, como foi eliminado anteriormente na Copa do Brasil, esquecendo um pouco o Campeonato Brasileiro, está mais focado em relação aos outros 3 rivais nessa conquista do título estadual. Então eu espero um bom jogo para Fluminense e Vasco no sábado no Maracanã. E aí a gente já vai falar da outra semifinal, também no Maracanã, só que domingo às 16 horas. Flamengo e Botafogo. Aí já é uma situação diferente. O Flamengo leva uma vantagem, assim como o Vasco, pelo Flamengo não ter jogado pela Libertadores durante a semana. O Flamengo pôde recuperar alguns jogadores e se dedicar ao treinamento para a semifinal. O Botafogo não só teve que jogar pela Libertadores, como jogou, né, uma partida fora de casa e na quinta-feira. Isso realmente complica ainda mais. O Botafogo enfrenta um grupo dificílimo na Libertadores, iria enfrentar o Barcelona de Guayaquil, quer dizer, teria que ir até o Equador e voltar, um jogo que não prometia nenhuma facilidade, e aí o Botafogo tem tudo para entrar mais desgastado nessa partida. Porém, se formos analisar os momentos, o Flamengo tem um elenco superior ao do Botafogo. O Flamengo tem o melhor elenco dos 4 grandes do Rio, mas não tem conseguido, na prática, demonstrar isso. O Flamengo tem, indiscutivelmente, um elenco forte, entre os melhores do Brasil, mas o Flamengo não conseguiu, até agora, com raras exceções, né, como partidas como aquela vitória sobre o São Lourenço, do Maracanã, mostrar o potencial que ele tem de verdade. Tanto que nos clássicos teve dificuldades. Então, isso deixa uma esperança para o torcedor alvinegro. O Botafogo, por outro lado, tem um elenco, teoricamente não é tão bom, mas na prática tem se superado. O Botafogo tem jogado muito bem na Libertadores, não sei como foi contra o Barcelona de Guayaquil, mas isso não apaga o que o Botafogo fez até agora na Libertadores, juntando a pré-Libertadores e o início da fase de grupos. Então, Flamengo e Botafogo é outro jogo equilibrado,
é semifinal, é clássico, não dá para dizer favoritismo. Acho que o Botafogo hoje, na prática, vem compensando o que na teoria é vantagem para o Flamengo, mas a gente também só vai saber no domingo, às 16 horas. Bom, vamos chegando ao final desta edição e a gente espera que Fluminense e Vasco, Flamengo e Botafogo sejam 2 grandes jogos, que corra tudo bem dentro de campo, nas arquibancadas e nos arredores do estádio do Maracanã, que esses imbecis que se dizem torcedores fiquem em casa, ou então é o seguinte, o negócio deles é brigar, marca uma briga em algum lugar, fecha lá algum lugar abandonado, vão lá brigar e deixa quem gosta de futebol e assistir a decisão do campeonato estadual, né? Porque existe o torcedor e existe o bandido que se diz torcedor, né? Isso, infelizmente, a gente tem esses bandidos que muitas vezes afastam o verdadeiro torcedor do estádio de futebol, né? O cara que quer levar o seu filho, quer levar a família e tem medo por causa desses verdadeiros imbecis. A gente só pode relatar assim porque não tem outro adjetivo para relatar quem sai de casa para brigar, né? E ainda usa como desculpa um clube. Na verdade, o verdadeiro tricolor, o verdadeiro vascaíno, o verdadeiro rubro-negro, o verdadeiro botafoguense querem curtir o futebol. Tem aquela zoação, a brincadeira que faz parte saudável do futebol. Qualquer coisa fora disso é burrice, é imbecilidade. A gente vai ficando por aqui. Espero já que no próximo programa a gente já de volta aqui com os comentários do Pedro Paes para a gente bater um papo sobre o que serão aí essas finais do Campeonato Estadual. Grande abraço, até o próximo Esporte Mais, TV Arte, Rede TV Mais, canal 57 da Sumicity.